Olá, eu sou o Gabriel e faço parte da equipe Simbiose. Dentro do time, eu sou responsável por conhecer e relembrar toda a equipe a respeito do efeito Dunning-Kruger. Em 1999, Justin Kruger e David Dunning realizaram uma pesquisa, uma publicação, que ficou conhecida posteriormente como efeito Dunning-Kruger. Em resumo, esses dois psicólogos americanos demonstraram que, em relação a uma determinada habilidade, as pessoas incompetentes irão 1. Falhar em reconhecer a sua própria falta de habilidade. 2. Falhar em reconhecer as habilidades genuínas em outras pessoas. 3. Falhar em reconhecer a extensão da sua própria incompetência. E 4. Só irão reconhecer e admitir a sua própria falta de habilidade depois que forem treinadas para aquela habilidade. Isso é, só descobrirão que não sabiam depois de aprender. Em outras palavras, parafraseando David Dunning, se você é incompetente, você não consegue saber que é incompetente. As habilidades necessárias para fornecer uma resposta correta são exatamente as habilidades que você precisa para ser capaz de reconhecer que uma resposta é correta. Para exemplificar, esse gráfico mostra claramente o que a gente chama de efeito Dunning-Kruger. O eixo Y representa o nível de confiança que uma pessoa tem a respeito de uma determinada habilidade ou assunto. Já o eixo X representa o real nível de conhecimento da pessoa naquele assunto ou habilidade. Perceba que quando nascemos, isso é, bem no canto inferior esquerdo, não sabemos nada e, consequentemente, não temos muita confiança em qualquer tipo de assunto. Porém, com o passar do tempo, como normalmente começamos a aprender rapidamente a respeito de um assunto ou habilidade, temos a tendência natural de acreditarmos que já sabemos muito, elevando a nossa confiança e fazendo com que isso atinja o que a gente chama de pico de ilusão. Isso é, eu acho e tenho alta confiança de que já sei tudo ou muito, mas na prática sequer tenho 1% de todo o conhecimento naquele assunto ou habilidade. Porém, o que acontece na sequência é que, se a pessoa continua estudando, ela começa a perceber que, na verdade, não sabe tanto assim e que ainda existe muito a ser estudado, fazendo com que o nível de confiança baixe significativamente, em alguns casos, podendo até entrar em desespero e pensar que jamais conseguirá aprender ou dominar aquele assunto ou habilidade. A gente chama esse momento de vale da desilusão, quando você achou que já sabia tudo e percebe claramente que não sabia tanto assim. A parte boa é que se a pessoa persiste e continua estudando, seu nível de conhecimento continua aumentando e, consequentemente, o seu nível de confiança volta a aumentar gradativamente. Porém, é interessante notar que as pessoas que passam por esse vale da desilusão, isso é, que entendem e aprendem que não sabiam tanto quanto imaginavam, jamais voltam para o pico de confiança original, aquele pico de confiança lá no início, porque eles adquirem a consciência de que, apesar de já saberem bastante, ainda não sabem muito e que existe muito a ser aprendido. Geralmente, a gente pode associar essa fase a frases como, não é bem assim, cuidado, você não sabe tudo, que todos nós ouvimos de pessoas mais velhas e mais experientes quando a gente fala, isso é simples, eu já sei isso. Um exemplo muito claro do efeito Dunning-Kruger acontece frequentemente na seleção de pessoas para simbiose, principalmente na área de desenvolvimento de software. Algumas pessoas com quem a gente conversa, por já atuarem na área há algum tempo, acreditam ter um conhecimento elevado sobre desenvolvimento de sistemas, mas simplesmente não sabem o que não sabem. Isso é, desconhecem a existência de inúmeras técnicas e tecnologias que a gente utiliza aqui dentro e que para nós são básicas, mas que essas pessoas jamais ouviram falar. Alguns desses profissionais simplesmente não conseguem entender que ainda não são tão experientes como imaginam. Já alguns outros, mais humildes, isso é, que não atingiram o pico de autoconfiança, não precisam passar por isso. Não precisam passar pela desilusão para que percebam que não sabiam tanto assim. O efeito Dunning-Kruger é muito perigoso para um profissional e principalmente dentro de um time, dentro de uma empresa. E por isso a gente está constantemente atento e vigilante. E para que a gente possa se distanciar do risco natural que existe de entrar no efeito Dunning-Kruger, a gente utiliza muito livro e curso para nos forçar a entender claramente que a gente não sabe muito e que tem muito caminho pela frente em termos de aprendizado, em todas as áreas e todas as equipes.
Como dizia Sócrates, nosso lema aqui dentro é só sei que nada sei. Então, conte conosco para te ajudar a melhorar os seus conhecimentos, tanto em termos comportamentais quanto em termos de conhecimento técnico. E se precisar saber mais sobre o efeito Dunning-Kruger, conta comigo. Obrigado.